Deixe-me fazer uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela sua mente. E se a Bíblia que você conhece desde criança não for a versão mais completa das Escrituras cristãs? E se existir uma tradição muito mais antiga, preservada por séculos em montanhas remotas da África, que guarda textos sagrados que o resto do mundo decidiu ignorar? Essa pergunta não é uma provocação vazia. Ela nasce de um fato histórico que poucos conhecem. Nas terras altas da Etiópia, a Igreja Ortodoxa Etíope preservou durante mais de 1.600 anos um cânone bíblico com 84 livros. Isso mesmo, 84. Enquanto a maioria das Bíblias protestantes contém 66 livros e as católicas 73, os cristãos etíopes leem e estudam textos que o restante da cristandade abandonou. Gênesis 6, verso 4, fala sobre seres misteriosos que habitaram a terra nos tempos antigos. Mas é nos livros preservados pela Etiópia que encontramos detalhes extraordinários sobre quem eram esses seres e qual era o seu papel na criação. A maioria das pessoas assume que a lista de livros da Bíblia sempre foi a mesma, que desde o início do cristianismo todos concordaram sobre quais textos eram sagrados e quais não eram. Mas a história conta uma verdade bem diferente. Comunidades cristãs diferentes preservaram cânones diferentes. E a Igreja Etíope, protegida pelo isolamento geográfico das montanhas africanas, manteve intacta uma coleção que inclui obras como o Livro de Enoque e o Livro dos Jubileus. Essas obras não são textos obscuros sem importância. Elas contêm relatos detalhados sobre a criação do mundo e sobre hierarquias celestiais e sobre a intervenção divina na história humana. E o mais surpreendente é que esses textos eram amplamente conhecidos e respeitados nos primeiros séculos do cristianismo. Neste relato, vamos percorrer 3 caminhos reveladores. Primeiro, vamos descobrir o que essa tradição etíope inclui e por que ela foi preservada enquanto o restante do mundo a descartou. Depois, vamos mergulhar no coração dessa narrativa e entender quem são os Elohim, esses seres celestiais que participaram da criação ao lado do Altíssimo. E por fim, vamos explorar como essa compreensão mais ampla transforma a leitura de passagens familiares e revela um plano cósmico que envolve diretamente cada ser humano. E quando entendermos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Há algo profundamente significativo no fato de que essa tradição sobreviveu na África. Durante séculos, o conhecimento africano foi desvalorizado pelo mundo ocidental. Descobertas arqueológicas, tradições orais e manuscritos antigos do continente foram tratados como curiosidades menores. Mas a preservação do cânone etíope mostra que a África guardou algo que a Europa perdeu. Enquanto concílios europeus debatiam quais livros remover, monges etíopes copiavam fielmente cada palavra de cada texto sagrado que haviam recebido. Eles não editaram, não censuraram, não simplificaram. Eles preservaram. E é graças a essa fidelidade que hoje podemos acessar uma visão da criação muito mais rica do que aquela que a maioria dos cristãos conhece. O cânone etíope não surgiu do nada. Ele representa uma das tradições cristãs mais antigas do planeta. A Etiópia foi um dos primeiros reinos a adotar o cristianismo como religião oficial ainda no século IV. Isso aconteceu décadas antes de muitas regiões da Europa serem cristianizadas. E quando os primeiros missionários levaram as escrituras para as montanhas etíopes, levaram consigo textos que mais tarde seriam removidos das coleções ocidentais. O livro de Enoque, por exemplo, é citado diretamente na Epístola de Judas no Novo Testamento. Judas, verso 14,
menciona uma profecia de Enoque, o sétimo depois de Adão. Essa referência prova que os primeiros cristãos conheciam e respeitavam esse texto. No entanto, concílios posteriores decidiram excluí-lo. O livro dos Jubileus, também chamado de Pequeno Gênesis, reconta a história da criação com detalhes adicionais que não aparecem em Gênesis. Ele descreve os anjos presentes no momento da criação, seus papéis específicos e seu envolvimento contínuo na história humana. Juntos, Enoque e Jubileus pintam um quadro da criação muito mais complexo do que aquele que a maioria dos cristãos conhece. Eles mostram que a criação não foi um ato solitário, mas um projeto colaborativo envolvendo múltiplos participantes celestiais. Se você está surpreso com essas informações, inscreva-se neste canal para continuar descobrindo verdades bíblicas que foram escondidas por séculos. Além de Enoque e Jubileus, o cânone etíope inclui obras como o livro do Quebra-Nagast, que narra a história da rainha de Sabá e do rei Salomão, e o livro da Ascensão de Isaías, que descreve a viagem do profeta pelos 7 céus. Cada um desses textos adiciona camadas de significado que as Bíblias ocidentais simplesmente não possuem. Eles falam sobre guerras no mundo espiritual, sobre acordos entre seres celestiais e sobre o destino final da humanidade, com uma clareza que Gênesis sozinho não consegue oferecer. Os monges etíopes, que copiaram esses manuscritos à mão durante séculos, fizeram muito mais do que preservar documentos antigos. Eles guardaram um tesouro de conhecimento espiritual que o resto do mundo tentou apagar. E esse tesouro está finalmente sendo redescoberto. Mas a pergunta que não quer calar é simples: por que esses textos foram removidos? A resposta está no próximo capítulo, e ela vai mudar a forma como você vê a história da Igreja. Capítulo 2: O Grande Silêncio. Por que esses textos foram excluídos? Para entender por que livros inteiros desapareceram das Bíblias ocidentais, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Foi uma época de intenso debate teológico. Diferentes comunidades cristãs espalhadas pelo Mediterrâneo, pela África e pelo Oriente Médio possuíam coleções diferentes de textos sagrados. Não existia uma lista oficial e definitiva. Cada região preservava os escritos que considerava mais importantes para a sua fé e para a sua compreensão de Deus. A situação começou a mudar quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. De repente, a fé que tinha sido perseguida durante séculos ganhou o poder do Estado, e com esse poder veio a necessidade de uniformidade. Os imperadores romanos queriam uma religião organizada que pudesse servir como instrumento de coesão social. Para isso, era preciso definir com clareza o que era ortodoxo e o que era herético. Era preciso criar uma lista definitiva de livros aceitos. E nesse processo, interesses políticos se misturaram com questões teológicas de uma forma que muitos preferem não admitir. Os bispos que votavam nos concílios não eram apenas líderes espirituais. Muitos deles eram figuras políticas com alianças, rivalidades e agendas próprias. As decisões tomadas nesses concílios refletiam não apenas a busca pela verdade, mas também a luta pelo poder dentro de uma instituição que crescia rapidamente em influência e riqueza. Os concílios ecumênicos dos séculos IV e V foram os palcos dessas decisões. Bispos de diferentes regiões se reuniram sob a supervisão imperial para debater e votar sobre questões teológicas fundamentais. E entre essas questões estava a definição do cânone bíblico. O que muitos não sabem é que a exclusão de textos como o livro de Enoque não aconteceu por questões de autenticidade.
Ninguém nos primeiros séculos duvidava que esses textos eram antigos e respeitados. A exclusão aconteceu por questões de controle. Os textos preservados pela Etiópia apresentam o reino celestial de uma forma complexa e detalhada. Eles descrevem hierarquias de seres poderosos, conselhos divinos e conflitos no céu. Para os líderes da Igreja Romana, essa complexidade era problemática. Era mais fácil ensinar uma versão simplificada da narrativa bíblica. Um Deus solitário criando o mundo sozinho. Uma história linear de queda e redenção. Sem as complicações de seres celestiais com vontade própria, territórios espirituais e guerras cósmicas. A carta de Judas cita Enoque de forma direta e respeitosa. Segunda Pedro faz referências a anjos caídos, que são claramente inspiradas pela tradição enoquiana. Até mesmo o próprio Jesus, em suas descrições do julgamento final e dos anjos, usa linguagem que ecoa os textos de Enoque. Mas apesar dessas conexões evidentes, a decisão de excluir foi tomada. E milhões de cristãos ao longo dos séculos cresceram sem jamais ouvir falar desses textos. Se essa revelação te surpreendeu, deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer essa verdade. Mas a exclusão não apagou a verdade. Ela apenas a escondeu. A Igreja Etíope, separada do mundo romano pelas montanhas e desertos da África Oriental, nunca recebeu as ordens dos concílios ocidentais. Ela continuou lendo, estudando e ensinando a partir de sua coleção completa de 84 livros. Para os cristãos etíopes, Enoque nunca foi um livro proibido. Ele sempre foi parte fundamental das Escrituras. O mesmo vale para o livro dos Jubileus e para outros textos que o Ocidente descartou. Essa preservação não foi acidental. Ela foi providencial. E é graças a essa preservação que hoje podemos acessar informações sobre a criação, sobre os seres celestiais e sobre o plano divino que permaneceram ocultas por mais de 1000 anos para o restante do mundo cristão. Existe um detalhe fascinante que merece destaque. Quando manuscritos do livro de Enoque foram redescobertos por exploradores europeus na Etiópia no século XVIII, eles causaram uma verdadeira revolução nos estudos bíblicos. Scholars ficaram impressionados com a riqueza de detalhes sobre o mundo espiritual. Mas mesmo assim, as igrejas ocidentais se recusaram a reincorporar esses textos ao cânone. O motivo oficial era que esses livros não atendiam aos critérios de canonicidade. Mas o motivo real, segundo muitos historiadores, era que eles desafiavam narrativas teológicas já consolidadas. Eles tornavam o universo bíblico mais vasto, mais misterioso e mais difícil de controlar. Vale a pena notar que a redescoberta desses manuscritos coincidiu com um período em que as igrejas protestantes e católicas já haviam consolidado suas doutrinas sobre o cânone. Aceitar Enoque de volta significaria admitir que algo importante havia sido deixado de fora. Significaria reabrir debates que já haviam sido considerados encerrados. E significaria reconhecer que uma tradição africana havia preservado algo que a Europa e o Oriente Médio tinham perdido. Para muitos líderes eclesiásticos, era mais conveniente manter esses textos na categoria de curiosidades históricas do que enfrentar as implicações teológicas de seu conteúdo. Mas a verdade tem uma forma teimosa de ressurgir. E hoje, graças ao trabalho de estudiosos, tradutores e à própria internet, esses textos estão disponíveis para qualquer pessoa que queira conhecê-los. E esse universo mais vasto é exatamente o que vamos explorar agora, porque no próximo capítulo vamos finalmente conhecer os Elohim, e o que vamos descobrir sobre eles vai transformar tudo o que você pensava saber
sobre o Deus de Gênesis. Capítulo 3. Os Elohim. A verdade, que Gênesis esconde à vista de todos. Vamos direto ao ponto que muda tudo. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Leia com atenção. O texto diz claramente, em hebraico e em todas as traduções honestas: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Nossa. Essas palavras estão no plural. E essa é uma das passagens mais debatidas de toda a Bíblia. Quem está falando? E com quem está falando? A explicação mais comum nas igrejas ocidentais é que isso se refere à Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo conversando entre si antes de criar a humanidade. Mas essa explicação tem um problema sério. O conceito da Trindade foi formalizado séculos depois que Gênesis foi escrito. Os autores originais de Gênesis não pensavam em termos trinitários. Então, quem são esses outros seres com quem o Criador está dialogando? A resposta está na palavra hebraica usada no texto original. A palavra é Elohim. E aqui está o fato que transforma tudo. Elohim é uma palavra gramaticalmente plural. Ela não significa Deus no singular. Ela significa os deuses ou os poderosos. É uma palavra que designa um grupo de seres celestiais com poder e autoridade. Os estudiosos da língua hebraica sabem disso há séculos. Não é um segredo acadêmico, mas é uma verdade que raramente chega aos bancos das igrejas. Quando Gênesis diz: no princípio, Elohim criou os céus e a terra, o texto hebraico usa uma palavra plural com um verbo no singular. Essa construção gramatical é extraordinária. Ela sugere um grupo agindo em unidade sob uma autoridade suprema, como um conselho presidido por um líder. A Bíblia etíope, informada pelos textos de Enoque e Jubileus, explica o que as Bíblias ocidentais deixam em aberto. Os Elohim eram múltiplas entidades distintas, um conselho de poderes celestiais. O Deus de Gênesis não é um monarca solitário governando sozinho. Ele é a autoridade suprema dentro de uma vasta administração celestial. Abaixo dele existem patentes de seres poderosos, cada um com responsabilidades específicas e esferas de influência definidas. Alguns desses seres trabalhavam a favor da humanidade. Outros trabalhavam contra. Comente abaixo o que você acha dessa revelação. A sua interpretação é importante para o debate. Há um detalhe linguístico que torna essa questão ainda mais fascinante. Em todo o Antigo Testamento, a palavra Elohim aparece mais de 2.500 vezes. Na maioria das traduções, ela é simplesmente traduzida como Deus no singular. Mas o contexto nem sempre permite essa simplificação. Em algumas passagens, Elohim claramente se refere a seres celestiais que não são o Criador Supremo. Em outras, a palavra é usada para descrever juízes humanos investidos de autoridade divina. Essa fluidez no uso do termo sugere que os antigos hebreus tinham uma compreensão do mundo espiritual muito mais matizada do que as doutrinas modernas permitem. O livro dos Jubileus vai ainda mais longe. Ele descreve com detalhes os anjos que estavam presentes no momento da criação, não como espectadores passivos, mas como participantes ativos do processo criativo. Cada ordem angélica tinha uma função específica. Alguns cuidavam dos elementos naturais, outros administravam as leis do tempo e das estações, e outros ainda foram designados para observar e guiar a humanidade recém-criada. A criação, segundo essa tradição mais antiga e mais completa, e foi um empreendimento coletivo, um projeto monumental executado por uma equipe celestial sob a direção do Altíssimo. Isso não diminui o poder de Deus. Pelo contrário,
Isso revela um Criador tão vasto e tão poderoso que sua obra requer uma administração inteira para ser mantida. Pense em um rei que governa sozinho uma cabana. E pense em um imperador que preside um império com generais, governadores e ministros. Qual deles é mais poderoso? A imagem dos Elohim como um conselho celestial não enfraquece a teologia. Ela a engrandece. Ela nos mostra um universo espiritual de uma complexidade e de uma beleza que a versão simplificada jamais poderia capturar. A ideia de um conselho divino não é exclusiva dos textos etíopes. Ela aparece em diversas passagens do Antigo Testamento que muitas vezes são lidas sem a devida atenção. Em 1 Reis, capítulo 22, o profeta Micaías descreve uma visão em que vê o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército celestial ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor pergunta ao seu conselho quem irá persuadir o rei Acabe. Essa é uma cena de deliberação, de debate, de decisão coletiva. Não é o retrato de um Deus que age sozinho. É o retrato de um governante que preside sobre uma corte celestial, ativa e participante. Jó capítulo 1 apresenta uma cena semelhante. Os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, e entre eles está o Satanás. Essa não é uma reunião casual. É uma sessão do Conselho Celestial, onde relatórios são apresentados e decisões são tomadas. O Salmo 82 confirma essa perspectiva de forma surpreendente. Ele começa dizendo: Deus preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele julga. A palavra usada para deuses aqui é novamente Elohim. O salmista descreve uma cena em que o Altíssimo preside sobre outros seres celestiais e os julga por terem falhado em suas responsabilidades. Isso não é uma metáfora. É uma descrição direta de como o governo celestial funciona. E quando lemos essa passagem à luz dos textos etíopes, ela ganha uma profundidade completamente nova. Mas se os Elohim formam um conselho celestial com diferentes hierarquias e responsabilidades, como exatamente esse governo do céu está organizado? A resposta a essa pergunta é tão detalhada e tão surpreendente que merece um capítulo inteiro. E é para lá que vamos agora. Capítulo 4. A hierarquia celestial. A estrutura oculta do céu. A Bíblia etíope revela algo que as escrituras ocidentais apenas sugerem. O céu não é um espaço vazio onde Deus habita sozinho com alguns anjos tocando harpa. O céu é uma estrutura governamental complexa, organizada em múltiplos níveis de autoridade, com seres de diferentes categorias exercendo funções específicas. Essa ideia pode parecer estranha à primeira vista, mas quando olhamos com cuidado para as Escrituras, ela aparece repetidamente. Daniel, capítulo 7, descreve tronos no plural sendo colocados no céu. Apocalipse descreve 24 anciãos sentados em tronos ao redor do trono central. Isaías vê serafins voando ao redor do trono de Deus. Ezequiel descreve querubins com aparências extraordinárias. Todos esses textos apontam para a mesma realidade. O céu tem uma estrutura, e essa estrutura é muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. De acordo com os textos preservados pela Igreja Etíope, existem categorias principais de seres celestiais, cada uma com papéis distintos e níveis diferentes de poder e conhecimento. Os vigilantes, chamados em hebraico de Irim, foram uma classe de anjos designados para observar a humanidade e supervisionar os assuntos terrestres. Eles eram, essencialmente, os olhos e ouvidos do Altíssimo na terra. Sua missão era vigiar, relatar e, quando necessário, intervir nos assuntos humanos. O livro de Enoque dedica capítulos inteiros à descrição dessa classe angélica e do seu papel crucial nos primeiros tempos da história humana.
Acima dos vigilantes estão os arcanjos. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel são os mais conhecidos. Mas a tradição etíope menciona outros. Cada arcanjo possui uma esfera de autoridade específica. Miguel é o comandante dos exércitos celestiais. Gabriel é o mensageiro divino por excelência. Rafael é o curador. Uriel guarda o conhecimento e supervisiona o mundo dos espíritos. Esses não são simples mensageiros. São generais cósmicos com poder imenso. Quando Daniel orou e a resposta demorou 21 dias, o anjo que finalmente chegou explicou que havia sido detido pelo príncipe da Pérsia, um ser espiritual territorial. E foi Miguel, o arcanjo, que veio ajudá-lo a romper essa resistência. Daniel, capítulo 10, nos oferece um vislumbre raro dessa guerra invisível que acontece nos bastidores da história humana. Os serafins ocupam uma posição ainda mais elevada. Isaías, capítulo 6, os descreve como seres de 6 asas que voam ao redor do trono de Deus clamando: Santo, Santo e Santo. O nome serafim vem do hebraico e significa os que ardem ou os ardentes. Eles não apenas servem a Deus, eles irradiam a própria presença divina. Sua proximidade com o Criador lhes confere um nível de santidade e poder que ultrapassa qualquer outra categoria. Se essa estrutura celestial te fascina, compartilhe este conteúdo com outros crentes que precisam conhecer essa verdade. Os querubins são talvez os mais misteriosos de todos. Ezequiel os descreve com 4 faces e 4 asas, cobertos de olhos, movendo-se como relâmpagos. Eles guardam os espaços mais sagrados do céu. Foram querubins que foram colocados na entrada do jardim do Éden depois da queda, com espadas flamejantes, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3 registra esse momento. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do Antigo Testamento, era decorada com 2 querubins de ouro, cujas asas se estendiam sobre o propiciatório. Esse design não era decorativo, era representativo. A arca reproduzia em miniatura o trono celestial, com os querubins em posição de guarda. O tabernáculo inteiro, aliás, foi construído segundo um modelo celestial. Deus disse a Moisés em Êxodo capítulo 25 que fizesse tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Esse modelo não era um desenho arbitrário. Era uma réplica terrena de uma realidade celestial. O lugar santíssimo representava o trono do Altíssimo. Os querubins de ouro representavam os guardiães desse trono. E o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano nesse espaço, representava a humanidade tendo acesso à presença divina. Todo o sistema de adoração de Israel era um espelho da estrutura celestial que os textos etíopes descrevem em detalhes. Mas a hierarquia não para aí. O livro de Enoque descreve ainda os eleitos, seres de pureza extrema que servem como conselheiros do Altíssimo, e os justos, que parecem representar tanto seres celestiais quanto humanos que alcançaram um estado de retidão especial. A complexidade dessa estrutura é impressionante. A tradição etíope também fala sobre os Ofanim, seres celestiais associados às rodas vistas por Ezequiel. Esses seres parecem funcionar como mecanismos do próprio trono de Deus, entidades vivas que facilitam o movimento e a presença divina. A variedade de seres celestiais descrita nesses textos é impressionante. E cada categoria aponta para um aspecto diferente do caráter e da governança de Deus. Os serafins refletem a santidade, os querubins refletem a proteção, os arcanjos refletem a autoridade executiva, os vigilantes refletem a supervisão. Juntos, eles formam um retrato do céu como um organismo vivo,
complexo e funcional. E essa complexidade levanta uma questão inevitável. Se o céu funciona como um governo organizado, com diferentes departamentos e níveis de autoridade, o que acontece quando membros desse governo se rebelam? O que acontece quando anjos designados para proteger a humanidade decidem seguir seus próprios desejos? Essa é exatamente a catástrofe que o livro de Enoque descreve em detalhes arrepiantes. E é o que vamos explorar no próximo capítulo. Capítulo 5. Os Vigilantes. A rebelião que mudou o destino da humanidade. 200 anjos desceram ao Monte Hermon. Esse é um dos relatos mais dramáticos de toda a literatura bíblica, e ele não aparece nas Bíblias ocidentais. O livro de Enoque descreve com detalhes perturbadores o que aconteceu quando uma classe inteira de seres celestiais abandonou suas posições designadas e desceu à terra. Esses anjos eram os vigilantes. Sua missão original era observar e proteger a humanidade. Mas eles escolheram outro caminho. Eles olharam para as filhas dos homens, as acharam belas e decidiram tomar para si esposas entre elas. Gênesis capítulo 6 registra esse momento de forma breve e enigmática. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas Enoque revela o que Gênesis apenas sugere. Os vigilantes não desceram por impulso. Eles planejaram. Fizeram um pacto entre si no topo do Monte Hermon. Juraram uns aos outros que levariam adiante seu plano coletivamente, para que nenhum deles carregasse a culpa sozinho. O líder deles, chamado Semiasa no texto de Enoque, organizou a descida. E cada um dos 200 vigilantes escolheu uma esposa humana. Dessa união nasceram seres chamados Nefilins, gigantes de força e apetite desproporcionais. A Terra nunca tinha visto nada assim. Seres que não eram totalmente celestiais e não eram totalmente humanos. Híbridos que trouxeram caos, violência e destruição para o mundo antigo. Mas a transgressão dos vigilantes não se limitou a tomar esposas. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Azazel ensinou aos homens a fabricar armas de guerra, espadas e escudos e armaduras. Ensinou às mulheres a arte da sedução, cosméticos e adornos. Outros vigilantes ensinaram encantamentos, astrologia, a leitura dos sinais das estrelas e a manipulação de raízes e ervas para fins ocultos. Esse conhecimento não era inocente. Era poder celestial colocado em mãos humanas antes do tempo. Era tecnologia espiritual que a humanidade não estava preparada para usar. E o resultado foi devastador. A terra se encheu de violência. Os nefilins devoravam os recursos da humanidade. Quando não havia mais o que comer, eles se voltaram contra os próprios humanos. O sangue corria pela terra. O grito dos oprimidos subiu até o céu. E foi então que os arcanjos leais, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, levaram o clamor da humanidade até o Altíssimo. Eles relataram tudo o que estava acontecendo. A corrupção, a violência, a mistura proibida entre o celestial e o terreno. E o Altíssimo respondeu com julgamento. Rafael recebeu a ordem de prender Azazel e lançá-lo nas trevas. Miguel recebeu a ordem de prender Semiasa e os vigilantes rebeldes e mantê-los acorrentados até o dia do grande julgamento. E sobre a terra veio o dilúvio. As águas que cobriram o mundo não foram apenas uma punição para a humanidade. Foram uma limpeza cósmica necessária para desfazer os danos causados pela rebelião celestial. Curta este vídeo se essa revelação abriu os seus olhos para uma verdade que você nunca ouviu na igreja. A história dos vigilantes é essencial para entender o dilúvio. Sem ela,
O dilúvio parece um ato desproporcional de um Deus irritado com a desobediência humana. Mas com o contexto de Enoque, o dilúvio se torna uma resposta necessária a uma crise existencial que ameaçava a própria essência da criação. A linhagem humana estava sendo corrompida. O código genético da humanidade, criado à imagem dos Elohim, estava sendo contaminado por uma mistura proibida. Se essa corrupção continuasse sem controle, não haveria humanidade pura para cumprir o propósito original da criação. Noé é descrito como perfeito em suas gerações. Essa expressão, à luz de Enoque, não se refere apenas à retidão moral de Noé. Ela sugere que sua linhagem não havia sido contaminada pela mistura com os vigilantes. Ele era geneticamente intacto, e foi por isso que ele foi escolhido para preservar a humanidade. A expressão hebraica usada para descrever Noé é tamim em suas gerações. Essa palavra carrega a ideia de completude, de integridade. Noé não era apenas um homem bom, ele era um homem completo, inteiro. Sua linhagem não havia sido comprometida pela interferência celestial proibida. E é através dessa linhagem intacta que o plano redentor do Altíssimo continuaria a se desenrolar ao longo dos séculos seguintes. Mas a história não termina com o dilúvio. Os vigilantes foram presos. Os nefilins foram destruídos. Mas as consequências de sua rebelião continuaram reverberando pela história. O livro de Enoque explica que os espíritos dos nefilins mortos não foram destruídos. Eles se tornaram espíritos errantes, sem corpos, vagando pela terra. E esses espíritos, segundo a tradição etíope, são o que o mundo conhece como demônios. Seres famintos, sem descanso, buscando corpos para habitar e influência para exercer. Essa explicação conecta de forma surpreendente o Antigo Testamento com as narrativas de possessão demoníaca do Novo Testamento. E nos leva a uma pergunta profunda. Se os vigilantes caíram tentando corromper o propósito da humanidade, qual era exatamente esse propósito? Por que a criação dos seres humanos provocou tanta reação no mundo espiritual? A resposta está no próximo capítulo. Capítulo 6. O propósito cósmico da humanidade. Mais do que você imagina. Existe uma verdade nas Escrituras que tem o poder de transformar completamente a forma como você vê a si mesmo. Os seres humanos não foram criados apenas para obedecer a Deus e viver uma vida boa na Terra. Nós fomos criados para governar. E não apenas governar a Terra. Fomos criados para participar da governança cósmica, para sermos parceiros dos Elohim leais na administração de toda a criação. Isso não é fantasia teológica. Está escrito nas Escrituras que o Ocidente preservou e nas que descartou. O Salmo 8 declara com espanto e admiração que Deus fez os humanos pouco menores que os Elohim. Leia com atenção. Pouco menores que os Elohim, não pouco menores que os anjos, como algumas traduções suavizam. A palavra hebraica é a mesma, Elohim. Fomos criados quase no nível dos seres celestiais que participaram da criação, e fomos coroados de glória e honra, e designados para dominar sobre as obras das mãos de Deus. O livro dos Jubileus expande essa visão de forma extraordinária. Ele descreve a criação da humanidade como o momento mais significativo de todo o processo criativo. Os anjos foram criados primeiro. Os céus e a terra foram formados. Os animais e as plantas receberam vida. Mas foi a humanidade que recebeu algo que nenhuma outra criação recebeu: a capacidade de unir em um único ser o mundo físico e o mundo espiritual. Os anjos são seres puramente espirituais. Os animais são seres puramente físicos. Mas os humanos existem nos dois mundos simultaneamente. Essa dualidade não é uma fraqueza.
é a nossa distinção cósmica, é o que nos torna agentes de transformação, tanto no mundo visível quanto no invisível. Um anjo pode atuar no mundo espiritual, mas não pode plantar uma semente, construir uma casa ou abraçar um filho. Um animal pode existir no mundo físico, mas não pode orar, adorar ou tomar decisões morais. Somente os seres humanos podem fazer ambas as coisas. E essa capacidade única é o que nos torna peças essenciais no plano cósmico do Altíssimo. É o que nos torna únicos em toda a criação. E é exatamente o que tornou a nossa existência uma ameaça para os seres celestiais que se rebelaram. Pense nisso por um momento. E se a humanidade foi criada para eventualmente participar da governança do cosmos, então cada ser humano carrega dentro de si um potencial que rivaliza com o dos próprios Elohim. A serpente no jardim do Éden sabia disso. Gênesis 3 registra suas palavras tentadoras. Sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. A interpretação tradicional trata isso como uma mentira. Mas a Bíblia etíope sugere algo mais complexo. A serpente não estava mentindo sobre o destino da humanidade. Ela estava revelando uma verdade distorcida. Os humanos realmente foram criados para alcançar um nível de conhecimento e autoridade comparável ao dos seres celestiais menores. Mas o caminho para isso era o crescimento gradual sob a orientação do Altíssimo. Não o atalho proibido que a serpente oferecia. A serpente não era uma cobra falante. Dentro do contexto dos textos etíopes, a serpente era um dos Elohim, um ser celestial de alta posição que escolheu a rebelião. Seu objetivo não era simplesmente fazer os humanos desobedecerem uma regra arbitrária. Seu objetivo era sabotar o desenvolvimento da humanidade. Se os humanos obtivessem conhecimento antes de estarem prontos, antes de terem maturidade espiritual para usar esse poder com sabedoria, eles se prejudicariam. E foi exatamente isso que aconteceu. A queda no Éden não foi apenas um ato de desobediência. Foi um golpe estratégico contra o projeto cósmico de Deus, uma tentativa de impedir que a humanidade alcançasse o seu destino glorioso. E a sabotagem não parou no Éden. A descida dos vigilantes foi outra tentativa de corromper a humanidade. A mistura genética com seres celestiais, o ensino de conhecimentos proibidos e a criação dos nefilins. Tudo isso fazia parte de uma estratégia coordenada para impedir que os seres humanos cumprissem o propósito para o qual foram criados. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para não perder as próximas revelações sobre o plano de Deus para a humanidade. Cada ataque contra a humanidade na narrativa bíblica pode ser lido como uma tentativa de destruir o potencial cósmico que carregamos dentro de nós. Quando entendemos isso, a história bíblica inteira ganha um novo sentido. A escravidão no Egito não foi apenas opressão política. Foi uma tentativa de destruir a linhagem escolhida. A ordem de Faraó para matar os primogênitos hebreus não foi apenas crueldade. Foi uma estratégia espiritual para impedir que o povo que o Altíssimo reservou para si mesmo sobrevivesse. Cada perseguição, cada exiléu e cada tentativa de genocídio contra Israel pode ser entendida como um reflexo do conflito cósmico entre os Elohim leais e os rebeldes. E isso levanta uma questão fascinante. O que aconteceu depois do dilúvio? A humanidade foi purificada. Os vigilantes foram presos. Mas o conflito não acabou. E um dos episódios mais reveladores desse conflito contínuo é a Torre de Babel. O que aconteceu ali não foi simplesmente um ato de arrogância humana. Foi algo muito mais profundo e muito mais perigoso para as forças que se opõem ao plano de Deus. Capítulo 7. A Torre de Babel
as nações e os contratos divinos. Depois do dilúvio, a humanidade começou de novo. Noé e seus filhos repopularam a terra. As gerações se multiplicaram. E então, algo extraordinário aconteceu. A humanidade se uniu. Todos falavam a mesma língua. Todos compartilhavam o mesmo conhecimento. E juntos, decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. Gênesis capítulo 11 registra esse evento de forma breve. Mas quando lemos o relato à luz dos textos etíopes, a Torre de Babel ganha uma dimensão completamente nova. Não se tratava apenas de orgulho humano. A humanidade estava tentando recuperar o acesso ao mundo celestial. Estava tentando reestabelecer a conexão com os Elohim, que havia sido quebrada pela queda e pelo dilúvio. E isso era profundamente ameaçador para os seres celestiais rebeldes. O livro dos Jubileus revela que a resposta divina à Torre de Babel não foi simplesmente confundir as línguas por irritação. Foi uma decisão estratégica com consequências cósmicas profundas. Quando as línguas foram confundidas e a humanidade foi espalhada pela face da terra, algo mais aconteceu nos bastidores espirituais. 70 anjos foram designados para governar as 70 nações que surgiram dessa divisão. Cada nação recebeu um príncipe angélico responsável por guiar o desenvolvimento daquele povo. Deuteronômio capítulo 32, versos 8 e 9, confirma isso de forma impressionante. O texto diz que quando o Altíssimo dividiu as nações, quando separou os filhos de Adão, ele fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. A versão encontrada nos manuscritos do Mar Morto usa a expressão filhos de Elohim, em vez de filhos de Israel. Isso muda completamente o significado da passagem. As nações foram divididas de acordo com o número de seres celestiais disponíveis para governá-las. Mas o Altíssimo reservou uma nação para si mesmo, Israel. Enquanto todas as outras nações foram colocadas sob a administração de príncipes angélicos, Israel permaneceu como porção pessoal do Altíssimo. Deuteronômio declara: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Essa escolha não foi arbitrária. Israel seria o povo através do qual o Altíssimo executaria seu plano de redenção cósmica. A nação que permaneceria sob sua administração direta, enquanto todas as outras eram governadas por delegados celestiais. E aqui está o problema. Nem todos esses príncipes angélicos permaneceram leais. Ao longo dos séculos, muitos deles abusaram de sua autoridade. Em vez de guiar os povos em direção ao Altíssimo, eles se estabeleceram como deuses locais. Receberam adoração para si mesmos. Exigiram sacrifícios. Moldaram culturas e religiões ao redor de si mesmos. O Salmo 82 descreve o momento em que o Altíssimo confronta esses governantes celestiais por sua corrupção. Ele os acusa de julgar com injustiça e favorecer os ímpios, e então pronuncia uma sentença devastadora. Vós sois Elohim, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens. Seres celestiais recebendo uma sentença de morte. Isso mostra a gravidade da sua rebelião e a seriedade com que o Altíssimo trata o abuso de autoridade. A consequência dessa corrupção angélica moldou o mundo antigo de formas que ainda sentimos hoje. Cada panteão de deuses adorado pelas civilizações antigas, os deuses do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia e de Roma, pode ser entendido, à luz dessa perspectiva, como a memória distorcida dos príncipes angélicos que governavam essas nações. Esses seres não eram imaginação humana. Eram entidades reais que abusaram de sua posição e se apresentaram como divindades
para receber adoração que pertencia exclusivamente ao Altíssimo. Essa leitura não diminui a soberania de Deus. Pelo contrário, ela revela que a história humana é muito mais complexa e muito mais espiritual do que a narrativa secular nos faz acreditar. Daniel, capítulo 10, nos dá uma janela para essa realidade. Quando Daniel ora e jejua por 21 dias, o anjo que finalmente aparece explica que foi detido pelo príncipe da Pérsia, um ser espiritual territorial que resistiu à sua passagem. E foi necessária a intervenção de Miguel, o arcanjo, para romper essa resistência. Isso não é metáfora. É a descrição de uma guerra espiritual real acontecendo nos bastidores da história. Cada nação tem um governante espiritual. E esses governantes nem sempre estão do lado do Altíssimo. Compartilhe este vídeo com amigos que precisam entender essa dimensão espiritual da história. Mas a estrutura de poder não se limitava ao mundo espiritual. Ela se refletia no mundo terreno através das linhagens reais. Reis antigos não apenas afirmavam governar por direito divino. Eles reivindicavam conexões diretas com poderes celestiais. A tradição etíope é particularmente fascinante nesse ponto. A linhagem real etíope, conhecida como linhagem salomônica, traça sua origem diretamente ao rei Salomão e à rainha de Sabá. Segundo a tradição, Menelik I, filho de Salomão e da rainha de Sabá, trouxe a Arca da Aliança para a Etiópia. Essa não era apenas uma reivindicação política, era uma declaração de autoridade espiritual. A linhagem de Davi, da qual Salomão descendia, carregava promessas messiânicas e uma conexão especial com o Altíssimo. Em todo o mundo antigo, certas linhagens entraram em alianças concretas com entidades espirituais. Algumas dessas alianças eram com seres leais ao Altíssimo. Outras eram com seres rebeldes. Essas alianças moldaram dinastias, determinaram o curso de nações e influenciaram a história humana de formas que poucos compreendem. E foi nesse cenário complexo, nesse tabuleiro de xadrez cósmico, entre poderes celestiais leais e rebeldes, entre nações governadas por príncipes angélicos e linhagens reais conectadas ao mundo espiritual, que nasceu alguém que mudaria absolutamente tudo. E a história dessa pessoa é o clímax de toda essa narrativa cósmica.